Olá, bom dia, alunos do quarto ano. Iniciando aí a nossa aula de ciência esta semana, bloco de número 11. E hoje, trabalhando aí nas páginas 11 e 12 do material de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a fotossíntese. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a alimentação dos seres vivos. E aí, nós vimos que os seres vivos, todos eles precisam de algum tipo de alimento para sobreviver. E, no caso das plantas, que também são seres vivos, elas também vão precisar de um alimento para sobreviver. E no caso especificamente da planta, ela consegue produzir o seu próprio alimento, tá? Então, num processo que é chamado de fotossíntese. Então, esse será o tema da nossa aula de hoje, que nós vamos trabalhar aí nas páginas 11 e 12 do material de vocês, tá? E antes de começar aí nas questões, eu quero deixar na sequência aí um vídeo, tá? Com animação falando um pouquinho sobre o processo, para que você entenda aí, vai ser uma introdução, e depois vamos voltar aí para falar sobre as questões que estão nas páginas 11 e 12. Então vamos aí para o vídeo. Olá! Hoje nós vamos falar sobre a fotossíntese. Você sabia que as plantas produzem o seu próprio alimento? Vou te explicar como isso acontece, mas antes vamos relembrar quais são as partes das plantas e a função de cada uma delas. As raízes fixam a planta no solo e absorvem a água e os nutrientes. O caule sustenta a planta e transporta a água e os nutrientes para as folhas. A folha é o principal local da planta onde ocorre a produção do alimento e a respiração. A flor é a estrutura reprodutiva da maioria das plantas e o fruto protege as sementes. Não podemos esquecer que a grande maioria das frutas em seu interior, ou seja, na parte de dentro, tem a semente. Essa semente dará origem a uma nova planta. Mas como será que as plantas produzem o seu próprio alimento? Quando molhamos uma planta ou após a chuva, a água entra no solo e as raízes da planta absorvem a água e os nutrientes da terra como se fosse um canudinho. As raízes passam para o caule para chegar até as folhas. Em nosso ar, temos um gás chamado gás carbônico. As folhas absorvem o gás carbônico e também a luz solar. Com a água, os nutrientes, o gás carbônico e a luz do sol, as plantas produzem o seu próprio alimento. Esse processo é chamado de fotossíntese. Então, a fotossíntese é o processo realizado pelas plantas para que haja produção de energia para que elas possam se manter vivas. Mas o que significa fotossíntese? Foto significa luz, síntese, produção de algo. Então, na fotossíntese das plantas, nós temos a produção de energia, a produção de glicose. Glicose é um tipo de açúcar, é a alimentação da planta. Mas por que eu falei na fotossíntese das plantas? Porque as algas e algumas bactérias também fazem a fotossíntese, porque elas possuem, assim como as plantas, a clorofila, um pigmento verde que auxilia na produção da fotossíntese. Mas por que tudo isso é tão importante? Porque além do alimento, a fotossíntese libera também o gás oxigênio, o gás utilizado na respiração dos seres vivos. O oxigênio é um gás muito importante. Ele mantém quase todas as formas de vida na Terra. Vamos ver se você aprendeu tudo direitinho. As plantas produzem o seu próprio alimento através de um processo chamado de fotossíntese, que se trata de transformar os nutrientes do solo, a água e o gás carbônico do ar em alimento para a planta. A luz solar é de extrema importância para que ocorra a fotossíntese. Sem ela, esse processo fica comprometido.
Além do alimento, a fotossíntese libera gás oxigênio, o gás utilizado na respiração dos seres vivos. Fique ligado, as plantas carnívoras também produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, e os nutrientes provenientes dos animais apenas complementam sua alimentação.